Nessa segunda parte do vídeo que trata da política fiscal e cambial, vamos tratar especificamente então da política cambial. Essa política cambial é baseada na administração das operações cambiais e da taxa de câmbio. São utilizadas para o controle das relações comerciais e financeiras entre os agentes de um determinado sistema econômico com outro externo. Em outras palavras, do seu país com outros países. Então, as operações cambiais vão tratar principalmente dos pagamentos e recebimentos de exportações e importações, e a taxa de câmbio exatamente qual é o valor da moeda brasileira em relação a outras moedas, especialmente o dólar americano. Quando a gente fala do ambiente comercial, a gente está falando da situação de equilíbrio que vai ser avaliada, se há um equilíbrio, né? E ela é avaliada pela balança comercial. Ao gerar um saldo positivo ou negativo entre a exportação e importação de bens e serviços. O equilíbrio vai haver se estiver controlada o que é exportado e o que é importado. Ou se vai estar a nosso favor, se nós tivermos mais exportações do que importações. Seria uma situação favorável à balança comercial do Brasil, porque ao exportar mais, receberíamos em dólar, receberíamos mais dólares para dentro do país. Quer dizer, fabricado dentro do Brasil e exportado para outros países. Também a questão da importação tem que ficar atento, porque se houver um desequilíbrio de muita importação, quer dizer que nós vamos estar realizando muitos pagamentos para fora do país ao invés de fabricar dentro do Brasil. O âmbito financeiro busca-se então o equilíbrio que é mensurado entre a quantidade de recursos, no caso dólares, atraídos para o mercado interno para pagamento das contas em dólares. A soma dos dois fatores resulta no superávit ou no déficit chamado balanço de pagamento. Então, independentemente com quem vai negociar, os contratos internacionais são fechados na moeda forte dos Estados Unidos, que é o dólar. E aí, se a gente tem uma situação em que nós mais pagamos em dólar do que recebemos, nós vamos ter uma situação de déficit, que é ruim. Mas se nós recebemos mais do que pagamos, vamos estar então com superávit na balança de pagamentos. Então é importante também, além de fazer importação e exportação, também atrair investidores que venham aplicar o seu dinheiro no país por meio de instalação de fábricas, realizando financiamento de obras, também são outras formas de atrair investimentos externos para dentro do Brasil. Tipo de câmbio. A maioria dos países desenvolvidos adota um regime de câmbio chamado flutuante, onde a taxa de câmbio é determinada exclusivamente pela interação entre a demanda e a oferta, sem nenhum tipo de intervenção do Estado ou do Banco Central. Mas também temos o chamado câmbio fixo. É uma taxa de câmbio estipulada pelo Banco Central e deve se virar, que o Banco Central deve se virar para buscar condições de vender ou comprar dólares para buscar esse valor fixo do câmbio. Por exemplo, quero manter o dólar e o real equiparável, quer dizer, um real seria igual a um dólar. Então o Banco Central estipula isso de maneira fixa, artificialmente, e vai ter que fazer o jogo de cintura ali de comprar e vender dólares para poder controlar essa moeda artificialmente fixa até quando ele conseguir e quando tiver reservas de dólares no Banco Central. Mas também existe o chamado híbrido. Em alguns casos vai ter ver algumas reportagens, algumas pessoas falando também que seria sujo, né? Mas eu prefiro o termo híbrido que vem em alguns livros. E se trata-se então do regime híbrido, onde o governo atua quando as oscilações ocorridas no mercado cambial podem comprometer determinados objetivos da política econômica. Quer dizer, ele deixa flutuante no híbrido, mas quando ele vê que está muito baixo a cotação ou muito alto, aí o governo interfere como se fosse no fixo e tenta agir ali para controlar esse excesso de alta ou excesso de baixa. Então ele tem um momento de flutuante e um momento de fixo, por isso que ele é chamado de híbrido, um regime híbrido de se ter o câmbio. No caso do Brasil, nós trabalhamos exatamente com esse terceiro aí, que seria o híbrido. Ele deixa flutuante e quando é necessário ele vai lá e atua em cima dele.
Quanto maior a oferta de dólares em circulação na economia, mais o preço do dólar será pressionado para baixo, por causa do excesso da oferta. Portanto, o real ganha uma valorização frente ao dólar. O câmbio sinaliza quantos reais são necessários para comprar um dólar. E o contrário, se houver uma menor oferta de dólares na economia, o dólar é pressionado para cima e com isso o real desvaloriza, né, frente à moeda americana. Então é muito importante ver essa relação. Então quando você ouve falar que o dólar está 5,20, o que quer dizer isso? Que para $1 eu preciso reunir R$ 5,20. Atualmente a moeda é cotada no Brasil, para a data dessa semana, está aproximadamente 5,50. Quer dizer que para comprar $1 são necessários R$ 5,50. R$ 5,50 para comprar $1. Política cambial versus economia. Então, quando vai haver uma grande quantidade de exportações, quanto maior a quantidade de exportações, maior, né, mais o dólar no mercado brasileiro vai entrar, devido ao pagamento dos contratos que o Brasil vai receber em dólar. Com isso, o valor do dólar vai cair e aí o Banco Central vai dar um jeito de comprar esses dólares para poder não deixar o preço dele aumentar demais. Então nós temos essa sequência lógica que acontece para fazer o controle cambial. Aqui tem um outro vídeo que eu vou deixar o link para vocês poderem acessar e ver separadamente sobre política cambial. E também vou deixar um vídeo que fala sobre o Plano Real, os 30 anos de comemoração do Plano Real, que é interessante para você ver essa conexão aí do câmbio e da política fiscal e política cambial. E na próxima aula vamos tratar da política monetária e da taxa Selic especificamente.